e apenas uso o mar. As primeiras construções para os presos eu vi, mas depois que os presos vieram não se podia entrar lá ninguém em particular. Soubemos que vieram, mas nós não tínhamos relações com eles, não se podia ter. Tínhamos contactos com eles comercial. Eles faziam requisição das coisas que precisavam, mandavam para a nossa loja e nós aviávamos. Isto era quando chegaste? Era assim? Era assim, exatamente. Não era assim, porque não estava feita a vala ainda. Mas isto é 1936. Mas não havia vala nenhuma. Não havia, porque a vala foi construída por vocês, não é? Pois foi. Numa parte, depois o resto, quando nós ficamos doentes, puseram ali trabalhadores cabo-verdianos. Isto eram tendas? Tendas aqui? Isto aqui? Tudo tendas. Tudo tendas. Eram assim as tendas? Era assim. Olha, porque aqui inventaram aqui a vala. Nós começámos a fazê-las e foi um dos trabalhos que contribuiu para que nós começássemos a cair doentes. Porque a vala é funda, não é? Com o calor a incidir sobre nós. Aqui foi trabalho forçado, eles por cima a mandarem-se trabalhar, a deixar parar. E eles eram obrigados a carregar barrotes no ombro da vila ao campo de trabalho, 2 quilómetros. Não estavam habituados. Tinha um mesmo que era do Tarrafal. Nasceu aqui, cresceu aqui, depois foi o Álvaro Duque. Então, o Álvaro Duque puseram-lhe um barrote para levar até ao campo. Ele foi até a certa altura, já não podia, pôs no chão e sentou-se, disse que não ia. O guarda foi dizer ao diretor. O diretor disse-lhe que viesse, se ele não levasse, para fuzilar. Eu creio que era a enfermaria onde morreu Caldeira. Uma bilhosa americana urinava. Isso era a morte certa. E ele tinha a certeza que ia morrer. Até o diretor foi lá visitar os relacionados. Ele rejeitou a visita do diretor. E nós íamos visitá-lo e era ele que nos encorajava. Campo de concentração do Tarrafal, 18 de dezembro de 1938. Meu caro Armando, já devem ser do teu conhecimento as tristes notícias que há dias te enviei sobre o passamento do Alfredo. Nada mais acrescentarei ao que já disse acerca de tão doloroso assunto. Era morrer e levar para o cemitério. Não sabíamos como era o enterro, nada. Para eles era um cão que morreu e pronto. Foi a morte realmente mais chocante. Mais chocante porque durou muito tempo a morrer, não é? A outra morte foi a do Bento Gonçalves. Também foi uma coisa muito impressionante. E ele saiu à tarde da oficina, ele urinou e viu que estava cheio de sangue. E teve a percepção imediata que morria. Já tenho passaporte para outro mundo. Essas foram palavras que ficaram gravadas para mim, para sempre. Enfiou-se na cama, não ligava nenhuma a ninguém, fechou os lençóis para cima, tapou-se os lençóis. Morreu pouco tempo, creio que em 2 dias. Morreu o bar castelhano e tivemos socorro, mas não desta maneira, não. Afinal, morreram os 2 chefes principais do movimento operário. Foi o Mário Castelhano, por parte do Arinche, e foi o Bento Gonçalves, por parte do movimento comunista.
veio um preso, Guilherme da Costa Carvalho, e os pais queriam vir visitá-lo. Nós tínhamos um fornecedor no Porto, e imagina, escreveu ao meu marido uma carta se pudesse receber os pais do preso. Como era proibido, o meu marido mandou mostrar a carta ao diretor. Ele autorizou que recebêssemos os senhores. E eles tinham autorização para visitar o filho 2 vezes. Iam de manhã, vinham, e à tarde iam outra vez. Estiveram 2 semanas, foram. 1 ano depois, voltaram a visitar o filho. Os pais do Guilherme, quando vinham, aproveitavam a ocasião de visitar todos os presos portugueses e, quando fossem, iam sair de norte a sul para dar notícia às famílias que não podiam vir os presos. Tivemos o primeiro projeto de fuga. Tinha sido fantástico. Mas devia ser muito difícil fugir daqui. Não sei como é que eles pensaram que podiam fugir daqui. Não se podia fugir. Seriam logo os apanhados, não é? O sítio é pequeno. Quando fui apanhado, depois da fuga, fui levado para ali. E ali deram a primeira tarefa, logo vim de fora. Os presos fugiram, os guardas saíram atrás deles e encontraram-nos ali na Serra Malagueta. Trouxeram, já sabia que eram castigados, não é? Há 2 anos ainda estava vivo um homem que se lembrava que era o tal Carolino, o irmão do Álvaro da Fonseca, que nos foi levar água à frigideira depois de ter passado 3 dias sem beber água. Entre o espaço de que era a frigideira. Nesta zona. Tinha 2 portas. Um a leste e outro a poente. 2 divisões. Não é tão pequeno. Tinha altura suficiente. Frigideira, à altura de pouco mais de um homem, não? O que fazia concentrar lá o calor é que não tinha telhado, não era aberto, mas era um telhado de cimento armado, direito. Era pão e água em dias alternados. 70 dias. Eu perdi pelo menos 20 quilos. Eu saí de lá esqueleto, não é? E a vomitar sangue, eu e o Macedo. Lá morreram 30 e 32. Mas, depois cá fora, morreram mais de 20 no espaço de 2 anos. O que dá um salto de 50 presos mortos. O que é uma coisa terrível, não? Uma população, no fundo, pequena, não é? Treva tudo cobria. Foi de noite, uma noite de todas as mais sombria. Podemos entrar? Pronto. A nós não estava nem o cenário. Não nos mostraram onde é que ficava. Você entra. À esquerda estava o preso dito conosco. À direita, lá que nós entra, você vira mais à direita, primeiro caserna. Esse aumentado, que existe? aumentado. Oficial dia. 4. Ah, esse é aumentado. Não aumentado. Não, em cima. Hã? Não. E aumentado não? Esse aumentado. Daqui cá. Caserna, daqui cá. Daqui cá. Pode aquele 5 últimos casernas, lá que não camas, estava? Agora, vou poema. No liberdade, que não pede, que não deporta do patarrafal.
No liberdade que não pede, que não deportado na Tarrafal. E lá na Tarrafal, dentro cela de 5 janelas. E lá na Tarrafal, e dentro cela no 5 janelas. No tem piança na caora, e já estou de clonales. A minha cama estava nessa janela. Dos dois lados, dos dois lados estavam as camas dos nossos companheiros. Infelizmente, todo o material que tínhamos produzido aqui não podemos trazer porque a pessoa a quem foi entregue esses materiais faleceu de repente, desapareceram todos esses materiais. Nós produzíamos cá uma espécie de jornal. O jornal tinha como título Guiné em Cabo Verde. Infelizmente, quem foi eleito como diretor, designado como diretor do jornal, também não está de vida. Eu era o segundo que fazia os trabalhos. O secretário-geral era o nosso colega, aí chama-se Macário Freire Monteiro. Tínhamos um grupo cultural aqui, denominado Kumuza, significa Conjunto Musical do Sentimento Africano. Manuel Amadou Diallo, Corca Diallo, Manuel Trindade, Cima, Manuel Vaz, Horta Santin, Está aí na ponta, está aí. na coisa Está aí, sim, mas só. Está aí. Mário Silva. Mário Soares. Tu fala África prendido, qual é Europa. Toro Oliveira Sanidad. Esse é de setembro. Esse de que tempo que presos portugueses estavam ali. Você o primeiro dia que vem ali, de que presos portugueses, comunistas. O primeiro presos comunistas, eles que vêm ali. Depois, olha, aqueles bem poder sair, que começaram a mandar presos africanos. Depois de revolta africana, que começaram também a mandar presos. Naquele tempo, eu não havia que presos de partidos comunistas que recebem ali. É certo, numa carta remetida do Tarrafal, em 27 de setembro de 1938, os cortes de censura incidem, especialmente, como se pode ver, nas matérias relacionadas com o envio de medicamentos. Este preso morrerá no campo a 1 de dezembro desse mesmo ano. Ai, triste. Ai, Alil. Olha na pantalla. Esta é a minha fotografia. Vou fazer uma pergunta. Quem é que conhece Inácio Soares Carvalho? É nossa colega de prisão. A mim sim. Ah, você viu? Coitada. A vida. É triste. Mas Deus obrigado. Muito prazer. Deus obrigado. Esse é um desenho, coisa de campo de concentração.
quando estivemos cá. Essa é a entrada, tá? À frente. Essa ali. Aqui é o posto de socorro que está ali. Essa parte é o pavilhão onde estávamos. Essa casa ali foi construída na nossa frente. E ali é residência do diretor da cadeia. Aqui estavam os militares. E aqui é a casa do secretário de prisão. Essa casa não existia. É uma plataforma que estava ali, ao ar livre. Esse é o osso da vaca. Mas quando desenhei, senti medo de fazer a pintura. Desenhei tudo, esculpi e deixei assim, para a gente não reparar. Quando cheguei lá na Guiné, pus a coisa para ser visto mais vezes. Surpreendeu-me numa tabanca, à volta de 2 horas de madrugada. Pegaram-me, amarraram mão atrás com os pés, meteram no carro para a cidade de Empada. Era no dia 7 de julho de 1962. Dormi em Empada um dia. Segundo dia, levaram-me para Fulacunda. De Fulacunda, dormi também um dia. Terceiro dia, fomos levar para Tite. Levaram-me para Empada, naquela tarde. Fiquei toda a tarde e toda a noite à mão, de psicose, sem sentar, sem dormir. De manhã, não beber, não comer. Do outro dia seguinte, à tarde, 2 horas depois, levaram-me no mato. Eu, Cândido da Costa, Bernal. São 3 pessoas. Desde quase 3 horas até 6 da tarde. Porrada e porrada em cima do outro. Quase ficamos como a trabalhar. Vieram naquela noite, levaram-me para Buba, num carro fechado. Depois de Buba, naquela noite, no outro dia seguinte, para coisa, para Tite. A Tite começou-nos a bater seriamente. Até tenho sinal aqui nas costas. Amarraram durante um mês. Mãos atrás e os pés amarrados. Tenho aqui testemunho. Essa é a calça. Minha calça de prisão. Depois de um mês em Tite, levaram-nos para a Ilha das Galinhas. Na Ilha das Galinhas, estivemos lá um mês. E depois, trouxeram-nos para Ilha de Tarrafal. Esse passado custou-me muito, porque ali tem essa bengala. Não posso dizer mais nada. A minha prova é essa bengala. A pancada ou porrada que eu recebi, é por isso que hoje ando de bengala. Porque foi pendurado, cordas em cima,
Eu com mãos amarradas. Veio um sargento com cavalo marinho, 2 cavalos marinhos. Começou a perguntar-me qual é o contato que nós temos com, porque chamavam terroristas, né, os combatentes. Eu disse-lhe, não tenho contato com ninguém, com nenhum terrorista. Tá? Então mandou um soldado para me bater. Bateu, parece 15 chicotadas. Ele disse-me, fala, se não falas vai morrer aqui. Eu disse-lhe que não tenho contato com ninguém, eu estou sempre no meu trabalho e tal. Mandou chicotar-me, mas outra vez 10 chicotadas, caí e fiquei sem sentido. Me bateram até pensava que ia morrer. Peguei na enxada, picareta, pá, para me tirar dentro de uma carrinha jeep para cemitério. Depois de lá, despertei. Disseram logo que o homem não morreu. Vamos voltar com ele. Porque naquela notícia, de vez em quando, estavam lá 300 e tal pessoas, prisioneiros. Nesses prisioneiros, 41 estavam numa sala ao lado, que é chefes mais altos, nível mais alto. Depois daí, tirava números, certo número, 40, 30, 60, cada noite. Vocês mesmo que vão levar essas picaretas, paz, fazer a vala, liquidar, enterrar. Depois fuzilar outros fica, enterrar. Eu fui retirado da cadeia para cavar 2 vezes a minha vala da morte. Cavava-se a vala, punha-se de pé à frente da vala, davam a voz do comando de fuzilamento, e os colegas procediam o enterramento. Estava um alferes, alferes Fernando, disse para o capitão Domingos, até utilizou a expressão criança. Essa é criança, não sabe, é uma pessoa inocente. Matá-lo é matar um inocente. Deixa-o ir-se embora. Damos um conselho para não se meter nunca mais nessa coisa. Escapei uma vez. Escapei segunda vez. Terceira vez o capitão Domingos tomou decisão que no dia seguinte haveria fuzilamento impreterivelmente. Nesse dia à noite chegou mensagem do governo central com a lista nominal dos que seriam transferidos para Cabo Verde. Levaram uma lista e começaram a chamar nome, um por um para fora. Conduziram-nos outra vez para o porto, lá de Ilhas de Galinha, e de lá, rumo ao Pontão. E lá no Pontão, quando lá chegamos, mandaram-nos descer no porão do barco. Os marinheiros no barco que vinham era África Ocidental. Vocês não fazem barulho. Quem fizer barulho, vamos tirar do barco para o mar. 2 dias de Ilha das Galinhas para aqui, fizemos 2 dias sem comer. Descobri 3 sacos de farelo. Acredite, minha senhora, quase comi 1/4 do saco. Farelo. Tirei a minha camisa, pus no chão, pus a grande quantidade de farelo. Quando eu saí lá
coberta, como não sei como é que tecnicamente chamavam aqui. E esse oficial perguntou: o que é isso? Ele disse: farelo. Farelo para quê? Para comer. E ele ficou de tal maneira emocionado. Virou, deu-me as costas e disse: vai-se embora, vai-se embora. Ficou o farelo. Com tanta fome, comemos aquilo tudo. Com aquele água que costuma estar dentro do prão do barco. Depois meteram-nos, todos nós, naquela cela mais grande. E lá, deitamos lá no chão, sem roupa, sem nada. No dia seguinte, tiraram 25 pessoas para outra cela. E ficaram naquela cela 75 pessoas. Direção-Geral da Justiça, portaria número 18.539. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Ultramar, nos termos da parte final do número 6 e da linha A, do número 4 da base 10 da Lei Orgânica do Ultramar Português e dos artigos 4º e 5º do Decreto número 43.600, de 14 de abril de 1961, o seguinte. 1. É instituído em Chão Bom um campo de trabalho. 2. O pessoal necessário ao seu funcionamento será determinado em despacho do Ministro do Ultramar e recrutado em regime de comissão entre os servidores dos respectivos quadros da província de Angola, que suportará todos os encargos. 3. O seu regulamento será aprovado por despacho do Ministro do Ultramar. 4. Ficam autorizadas as operações financeiras necessárias à execução deste diploma. Ministério do Ultramar, 17 de junho de 1961. O Ministro do Ultramar, Adriano José Alves Moreira. Eu cheguei aqui em Tarrafal no dia 26 de fevereiro de 1962. Porque nós saímos de Luanda no dia 24 à noite. No dia 25 de manhã chegamos ao Sal, no avião. Desembarcamos no Sal e viemos de caminhão até uma zona, um descampado, já perto do mar, onde estava um barquinho pequeno, um barco de guerra pequeno, tem um nome qualquer. E ficamos aí toda a noite. Por sorte, aparece militares portugueses que vieram trazer comida, porque aquilo era um descampado, era um lugar de cabras até, e eles vieram trazer comida. E um deles veio ter comigo, porque eu era novo, tinha 19, 20 anos, e ele disse: vá com força, tenha fé, o nosso carro ainda não anda, mas um dia vai andar. Aquilo deu uma coragem tremenda. Depois apanhámos o barco, que nos trouxe até aqui, ao Tarrafal. No Tarrafal estavam os caminhões tapados com lona, entramos pelos caminhões e viemos parar aqui à porta. Portanto, nem sequer chegamos a ver aqui o Tarrafal. O campo, quando chegamos, cheio de pedras, aquela parte onde estava a nossa caserna, cheia daqueles, ainda havia, tinham cultivado milho e havia ainda aqueles troncos secos de milho, e foi o trabalho que nós fizemos. As camas nem tinham lençol, estava toda cheia de poeira, estava tudo cheio de pó, não é? Porque aqui faz muita poeira e o vento, então nós encontramos aquilo assim. Fomos nós que depois ajeita aí com a mão, com umas vassouras pedidas aqui e ali. E como isto aqui era a prisão celular maior, a nossa vida era passada dentro da cela. Saíamos para almoçar e voltávamos a entrar. Não pode cantar, não pode assobiar, não pode falar alto.
Não havia música, não havia nada, nem jornais, não podia nem ler nem sequer. Então pedimos para ir ao posto médico para poder ver a rua, pelo menos. A gente dali via aquela entrada, só aquele bocadinho lá espreitado, porque o guarda dizia, não pode olhar. Tá? Quem estivesse doente ia lá. Eu não estava doente, afinava o meu português, dizia para o guarda que ele só falava crioulo. Olha, eu quero pôr um bocadinho de panorama na vista, posso? E ele disse, está doente, passa. O problema destas celas era terrível porque não tinha uma casa de banho dentro. Então puseram um barril, mas tinham homens já velhos, de 70 anos, 60 anos, para trepar para cima do barril. E para além disso, o cheiro que ficava toda a noite. Então resolveu-se retirar o barril e esperar a hora do almoço para ir à casa de banho no instante, que era aquela ali atrás, a gente corria para lá. Mas às vezes esperávamos toda a noite, apertava-se, não sei o quê. Chegava ao meio-dia, fila. 1, 2, 3, desculpa, eu vou, olha, cuidado com o tempo. O tempo era contado para chegar, sentou, comeu, levantou, contou, 1, 2, 3, fila indiana, entra outra vez. Era aqui que eu entrei. Foi mais duro depois da chegada dos outros companheiros da Guiné, que foi em setembro. Bom, nos outros dias nós trabalhávamos, a limpeza e tudo, e ficávamos mais tempo de recreio. No pátio, bem claro. Mas quando chegaram os outros, como não podíamos estar em contato com os Angola e Guiné, então, quando os outros estivessem de recreio, nós fechávamos e vice-versa. Quando cá chegamos, levamos 30 dias sem tomar banho. Mata bicho, assim, muito rápido, com um pedaço de pão. Nesses 30 dias, nunca tivemos recreio. Era tomar pequeno almoço, caserna. Almoço, caserna. Jantar, caserna. Nós ficamos sempre fechados na cela. Começamos a inchar. Morreram aqui 2 pessoas. Estamos aqui hoje para render a homenagem e esperar que um dia tenhamos a possibilidade também de trasladar os seus restos mortais para o país, onde estarão, ainda que nesta situação, juntos da família. O Sr. Coutuba Kassamá é do sector de Bissorã, secção de Biar, fica no norte. O senhor Biaba era Samba Selate, fica no leste do país. Depois da morte do nosso colega, recusamos comer. Fizemos a greve. O governo veio com os médicos e viram que estávamos todos inchados. E perguntaram, o que é que vocês não querem comer? Nós dissemos que nós estamos cá a morrer lentamente. É por isso que decidimos morrer sem fazer barulho com a gente da autoridade que está cá. E o médico examinou-nos e logo disse ao governador, esses presos têm razão. Se demoraram assim, vão morrer lentamente. Ele recomendou o governador que devemos apanhar raio solar todos os dias e ir nadar na praia para o corpo poder ficar coisa. Estava a construir um quartel
lá fora. Nós, cada vez, semana ou dia, vão 3, 4, 5, 8 pessoas. Trabalham na obra, fazer betão. Isso só para poder tomar também liberdade de ver uma pessoa assim como aqui para ver. Enquanto aqui só vemos um lugar daqui a 20 metros ou 30 metros, mais nada. E naquele momento arranjaram-nos novas fardas e tiraram os cabelos. Tínhamos piolos na cabeça, foram tudo. Alguns de nós foram no frigideira. Foram metidos na frigideira e outros foram metidos lá naquele sítio de quando uma pessoa fez indisciplina, metia naquele sítio. Nós que éramos considerados cabecilhas, veio para aqui, para o castigo, e os outros foram para lá para a cela disciplinar. Estamos numa cela que chamamos o nome de Holandinha. Só uma pessoa pode quebrar aqui. A frigideira poderia quebrar 5 ou 6 pessoas. A Holandinha é uma pessoa. Não tão alto. Se é alto, não quero. Eu não sei se poderei encontrar palavras para descrever o castigo aqui. O calor que se suportava aqui. Dormir no chão. Era horrível. Havia presos que passaram por aí, tomavam um pão, noite comiam mais outra refeição. Casa de banho é uma lata, chamava marmita. Uma lata, fazia obra até de manhã e ia para a retreta despejar, fazer despejo. O que levou muito tempo, mais tempo, foi o professor Bernardo Mango. É o meu professor que me mobilizou também, passou aqui. Quando ele saiu aqui, é pena. Ficou meio perturbado até quando saímos. Até quando saímos. Ficava sempre isolado mesmo. Quase um ano não falava. E até a morte recusou contar-nos o que tinha cá passado. Excelentíssimo Senhor, chefe da Subdelegação da Polícia Internacional e da Defesa do Estado, Bissau. O Bernardo Mango, que durante muito tempo se suspeitou simulasse perturbações mentais, depois do último internamento hospitalar, foi verificado tratar-se de um doente. Submetido a tratamento adequado, melhorou, mas não deve deixar de ser medicado. E eu, quando saí daqui, fui parar a cela disciplinar durante uma semana. Mais do que uma pessoa? É uma pessoa, Uma pessoa. É uma pessoa. É individual mesmo. Era melhor porque estávamos num quarto, já com um espaço onde se pode suportar, em cima há o ventilador. O Eustáquio teve um problema com o lugar, apanhou com a meia. Molhando più a correr dentro da meia, o olho começou a sair. A orelha começou a deitar sangue, a boca. O olho até veio que, precisamente na altura que íamos para a consulta, apareceu o médico aqui. Ele mandou parar aquilo e o diretor ficou por atrapalhar. Isso, você já deu cabo o rapaz. A forma como éramos maltratados aqui era um plano estabelecido, concebido para nos fazer arrepender e continuar fiel ao regime contra o qual nós lutávamos. Portanto, torturávamos psicologicamente de todas as formas. Tínhamos aí
não é bem administrador, o diretor da cadeia, não estou agora a lembrar do nome dele, que ele vinha de vez em quando ver os presos, mas sentia prazer a juntar os cães vadios que estavam aí e ia matando um a um a pistola, mas mandava-nos formar. Todo mundo ali tinha que assistir aquilo. Pois, entrem outra vez. Dávamos de comer insuficiente, arroz deteriorado, óleo de palma que nem servia para fazer o sabão. Passamos 3 anos a comer feijão macundo, almoço e jantar. Não havia mais nada, feijão macundo, feijão macundo, feijão macundo. Lá na Guiné costumamos comer o arroz. Quando chegamos aqui, 2 anos sem comer o arroz. É só batata, mandioca, aquela carne cabra seca, chamada chacina. Com chacina. Só depois é que lá da Guiné mandaram, depois de 2 anos, mandaram o arroz com óleo de palma. No campo de trabalho de Chão-Bom foram internados 100 presos vindos da província da Guiné. Tal como foi sugerido, a Guiné enviou 3.000 quilos de arroz e 120 litros de óleo de palma, assim como cobertores, esteiras e utensílios de cozinha e refeitório. Todavia, os géneros alimentícios são notoriamente insuficientes para alimentar os presos, pelo que se impôs a necessidade de aquisição de géneros após o internamento. Penso que a província da Guiné suportará os encargos não só de pessoal assalariado sob regime eventual que é necessário admitir, mas também as despesas gerais de manutenção dos 100 presos. Que a cozinha, pedaços de porco. Porco era pele, com pelo e tudo, vinha assim na panela. Chega ali, rapa daqui, tira dali e tal. O Helder Neto, sim, Helder Neto e o Mingas, o pai do Mingas, diz que não, isso eu não como, nem pensar. Demoraram uns dias, né? Não havia mais nada a comer, tiveram que comer, porque aquilo era virar ilha, tinha bichos, sacode os bichos para cima da arma do prato e para frente. Eu era conhecido pelo cemitério. Tudo que caísse no meu prato morria. Eu disse, eu não vou ficar aqui de jeito. Para dentro. Tivemos um companheiro que veio até cá, o Antônio Pedro Bens, quando viu aquilo, disse não aguentou, adoeceu, ficou débil aqui, foi enviado para Portugal, onde morreu. O nosso esforço não foi vão. E os nossos que já tombaram, nós nos curvamos. O sangue que eles verteram, sangue português, sangue angolano, sangue guinense, sangue cabo-verdiano, moçambicano, santomense, todo esse sangue que correu não foi vão. Os militares que nos apanharam disseram aos nossos pais, os nossos filhos já estão mortos. Alguns deram a missa, fizeram o que cada um faz. Cerimônia. Não contam com os vossos filhos, porque já foram mortos. Segundo mês é que eles, o Estado aqui, fez um papel. Bom, vocês podem escrever família, mas com essa direção, Campo de Trabalho de Chão-Bom, Ilha de Santiago, Cabo Verde. A carta era de barco. De barco até o carta chegou lá, a minha mãe disse, não, é matá-lo. Mas ela viu mulher. Não aparece letra, ele próprio escreveu. Mas as cartas tinham um duplo sentido. Primeiro, para aquela alegria, carta, mas depois a carta trazia, a mulher perdeu a casa, não tinha dinheiro para pagar a renda, tinha que ser despejada, trazia aquela dor toda.
Para além disso, a carta era toda cortada. A gente lia assim um bocadinho, e depois tinha outro pedaço assim, outro pedaço aqui, juntava mais ou menos para ter ideia do que era. Então as nossas cartas eram aquilo. Quando escrevíamos para a nossa família, mal aparece uma palavra que eles não compreenderam, essa carta não vai. Não vai. E também do país para nós. Mal aparecem lá palavras que não compreenderam. O sentido, não, é só entregar um pedaço, uma tira. O resto não se vê. Excelentíssimo Senhor Subdiretor da Polícia Internacional e de Defesa do Estado, Luanda. Por se julgar poder interessar, tenho a honra de a Vossa Excelência enviar por cópia a carta que em 21 de fevereiro de 1966 o bispo residente da Igreja Metodista R. P. Anderson, em Malange, dirigiu ao recluso Nobre Pereira Dias. A bem da nação, o diretor José da Silva Vigário. Depois mudamos estratégia com a família. Como havia um senhor, esse senhor percebe bem que tinha a língua balanta. E a comunicação fazia assim. Olha, recebe cumprimento das famílias. O fulano tal, logo metia na língua que tinha balanta. Olha, no tal dia o partido fez isso. É assim. Olha, já temos tanto cidade libertada, tanto zona libertada. Sempre colaborava com os presos de Guiné. Dentro do cesto que trazia lá no jantar, vinha o livro. Quando eles saíram, eles davam o sinal que já tinha trazido o livro. Eles então, fazem maneira de vir encontrar o livro. Então eu metia o livro assim, nas grades de arame farabado. Criamos nosso jornal aqui, abrimos a forma, como é que é, uma escola. O liceu, os que têm mais habilitação, ensinava os que tinham menos habilitação literária. E muitos saíram aqui com a 4ª classe, outro com o 2º grau. Pedimos aqui para ir à praia fazer como os angolanos faziam. O governo lá autorizava levar os presos angolanos a fazer lá 5º ano. Despachava aquilo tudo e eles iam fazer. E nós pedimos ao nosso governo, que nós somos maus, não mereciam nada. Tiraram-nos, éramos 45 pessoas, depois de 2 anos. Fomos num barco até na Guiné. Chegamos, fomos conduzidos para a polícia e de lá entregaram-nos uma guia. Mas estava lá naquela guia, livres, mas com vigilância. Os outros ficaram aqui até 6 anos. Ou 7 anos, aliás. Todos os anos, a partir de fevereiro, março, nos chamavam um a perguntar se nós ainda não arrependemos daquilo que fizemos. E a nossa resposta era essa: arrepender da coisa que nós não temos nada feito, nós não fizemos nada. Reclamar o nosso direito, pensamos que isso não é um crime.
Nos anos 60, como sabes, a luta no Congo Democrático começou já a agitar o povo. Depois da independência do Congo, nós todos procuramos ter dependência através da palavra força do Patrício Lumumba. E depois outros partidos que lá existiam também estavam a procurar apoio de alguém. A gente também esperava que aquele apoio viesse entrar em Angola para a libertação, sem escolher qualquer ideologia. Em 1966, quando entra o movimento da UNITA, do Dr. João Manuel Savimbi, os guerrilheiros começaram a aproximar na cidade do Luso, antigamente chamava-se Luso, né? Hoje é Luena. Através dos sobas, nós começamos a ouvir a mensagem da Revolução. Começaram a memorizar pessoas, olha, nós somos assim, somos escravos dos portugueses, sofremos assim, nós também vimos que é na realidade. Eu, como já catequista, tinha muitos populares, meus irmãos, então dava comida, dava dinheiro, mais outras coisas que está já lutando na mata. Naquele tempo de polícia PIDE, entre nós mesmos angolanos, havia espia, andava atrás dos outros, viram que se pertence aos homens da mata, então é assim, levaram o meu nome na polícia internacional, assim vieram me buscar. A PIDE então foi me apanhar, juntamente com meu pai, com 3 irmãos, o irmão e 3 primos, e o meu afilhado, aquele Evaristo, que estou com ele aqui. Éramos 25 pessoas, só se mataram 20 e ficamos 15 pessoas. Me bateram lá na polícia, primeiro onde que paramos, até saiu os dentes daqui. Depois, diz que esses são políticos. Então vai lhe mandar já na secção do coisa do apito. Apanha chicotada, apanha palmatória, apanha tudo. Até sangra. Às vezes ainda fica mesmo quase a morrer. Moribundo. Se você negar que eu não vi, ou não foi, ou não contribui nada, logo matado. Mas é falar mesmo direito, pá. Aprender por que vocês estão a fazer a revolução. Epa, sofremos, as nossas mulheres assim, nós não casamos com branco, depois vocês fazem filho com as nossas mulheres, quando a gente pega uma branca, falam mal, por isso depois o trabalho, trabalhamos de graça, não nos paga dinheiro a valor que nós... Então, esse que é o problema, que nós fizemos a revolução para sermos libertados. Você conversa mesmo, como vocês vão conseguir, nós dizemos que vamos conseguir. Porque esse aqui, você que estava chamando que são terroristas, são angolanos, nossos filhos, seus amigos. Foram aí na Zâmbia, alguns foram aí, veio, agora é por isso que estão dando comida. Eu, por exemplo, na minha vez eu disse, eu posso morrer, porque aquilo que eu vi, aquilo que eu fiz, é aquilo que estou a dizer. E também posso morrer, mas a terra ou Angola será independente. Quando jogamos no Tribunal Militar, ali nos deram os anos que vamos sofrer. Porque disseram que vocês são de medida segurança. Vão ali no campo, Tarrafal, vocês andarem bem, coisa assim, depois vai sair por um. Agora, se vocês continuarem sempre na política, ali vocês vão morrer aí. Não, quando saímos de Luanda eu não sabia, mas quando chegamos aqui, o doutor do campo, que é o diretor do campo, então, ao entrada daqui, na caserna, é quando nos disse que, olha, vocês estão condenados a 10 anos
se comportar-se bem. Se não comportar-se bem, mais 10, mais anos. Excelentíssimo Senhor Diretor da Polícia Internacional e de Defesa do Estado, Luanda. Terminam o cumprimento dos 3 anos de medidas de segurança os reclusos José Manuel Lisboa, Manuel dos Santos Júnior, Higino Aires Alves de Souza, Sebastião Gaspar Domingos, João Lopes Teixeira, Manuel Bernardo e Souza, José Diogo Ventura, Adão Domingos Martins, Carlos Aniceto Vieira Dias. De todos eles existe a impressão de que são elementos irrecuperáveis por não abdicarem das convicções que os levaram à situação em que se encontram. Mas a verdade é que bem pouco se tem feito e mais não se poderá fazer para que as modifiquem. Não é possível proporcionar-lhes trabalho nem qualquer dos meios considerados como podendo atuar sobre o seu caráter e, portanto, sobre a sua regeneração, tal como nos ensina o capítulo 6 do preâmbulo do Decreto-Lei nº 26.643. O cumprimento da pena em comum tem, quanto a mim, prejudicado o seu melhoramento moral, tornando bem mais difícil uma perfeita observação sobre o delinquente. Posto aqui, encontramos os outros do processo 50. Os mais velhos, Mendes de Carvalho, o Anhancachito, chamado seu nome. Encontramos o Dr. Noé, Saúde. Encontramos o companheiro Antônio Jacinto, Adônio Cardoso, o Luandino Vieira e outros. Na nossa chegada não havia contacto. Não havia contacto na caserna 1, caserna 2. Só através da voz, só. Os primeiros anos aqui não tivemos liberdade de sair fora apanhar o banho de sol. De 2 a 2 anos vinha a Cruz Vermelha para nos visitar. Então, parece que eles abriram uma cláusula que nos permitiu passar a parte de manhã na caserna, depois do almoço à tarde passaríamos fora. Nos fecharam assim como se fosse cabras, buraco, depois arame farpado, depois o muro, além de ser muro, mas os nossos irmãos mesmo em cima, com as armas, afinal de contas, isto era perigo. Ali é só deixar de pensar, porque senão morro aqui de pensamentos. É só deixar, pronto. Os que têm vida ficam com a vida, nós aqui estamos já quase mortos. Aqui mesmo perdemos um mais velho que se chama, ali estava Magita Chipoia, faleceu aqui, no dia 13 de maio de 1970. O início foi terrível, dramático, porque ainda hoje se vê esta aridez magoa, né? E a primeira impressão foi, bom, como é que vamos sobreviver aqui, quer dizer, sem água, porque a primeira impressão que se tem é que não é possível haver água. Só pedra, não há água, é para ficar. Quando chegamos, desembarcamos, encontramos já a polícia, armados até os dentes, e encostaram-nos à parede. Foram chamando a um, encosta ali, outro, encosta ali, encosta ali, encosta ali. E eu calhei até ao lado do Jaime Cohen, eu disse, Jaime, pá, pronto, fomos, vamos ser fuzilados. Assim. Bom, mas não, transportaram-nos para a cadeia. As casernas, as duas estavam ocupadas por angolanos que eram dos primeiros, processo chamado Processo 50, e também aqueles que foram presos em 63, o caso do Anino Vieira, do António Jacinto e do Antônio Cardoso, que eles foram presos depois, e depois os da UNITA, que eram um grupo que tinha sido detido em março de 1969 e chegou aqui para perto de nós, e portanto nós fomos os primeiros, tirando o Armindo Fortes, que era guerrilheiro do MPLA, nós fomos o primeiro grupo preso aqui como membros do MPLA. Há pessoas que, quando pensam no Tarrafal, estão a pensar no processo 50, no MPLA, eventualmente. Mas não é verdade.
O Tarrafal de 69 em diante recebe sobretudo presos da UNITA. A maior parte dos presos que vêm para aqui, a partir de 69 e 70, é da UNITA. Aqueles que não são da UNITA somos nós, que vimos pelo MPLA, éramos 14. Aqui não havia partido diferente, era só unidade nacional. Não havia divisão de partido, porque o objetivo era o mesmo. É a liberdade e a independência de Angola. A única bandeira que nos uniu aqui é o sofrimento que sofremos juntos aqui. No meu grupo havia duas das principais figuras do 4 de Fevereiro. O Paiva Domingos da Silva e o Augusto Kiala Beng. Depois da ação, 31 de maio sou preso. E foi na investigação, me condenaram depois de um tempo à medida da segurança. Então, liberdade condicional, em abril de 66. Comecei a mobilizar mais células clandestinas. Mais tarde, se juntamos com o Juca Valentim, Vicente Pinto de Aranda e todos, para a gente fazer uma revolução. Como fora não havia aquele entendimento entre eles, então vamos ajudar eles. E fizemos aquele desvio de avião, participamos nós, porque entramos na cadeia. A nossa rede era muito forte porque envolvia não só estudantes, como operários, camponeses. Nós ultrapassávamos uma rede de mais de 200 pessoas. De tal forma que, quando fomos presos, nós viemos 14 para o Tarrafal, mas foram 100 e tal para São Nicolau. É claro que já não podíamos ser tratados da mesma forma, porque as autoridades coloniais tinham cérebro também, não eram acéfalos. E eles sabiam muito bem que, com o desenvolvimento da luta, o estatuto do preso é um estatuto diferente. Nós não vimos para aqui com o estatuto de quem foi derrotado. Nós vimos aqui com o estatuto de quem está quase a ganhar. A força, a coesão existente entre nós era muito grande. E aqui convém realçar que tínhamos um líder natural, que era o Juca Valentim, com a sua força política. E como disse bem, que como jovem e aprendiz, digamos assim, da política, dava-nos essa garantia. Não, nós vamos ultrapassar as dificuldades, vamos vencê-las. Tal como vencemos na prisão de São Paulo, em Luanda, aqui também iremos vencê-las. Era o grupo com mais formação e mais informação também, e por isso o diretor procurou isolar-nos, para nós não contaminarmos, entre aspas, os outros companheiros. E depois juntaram-nos com os indivíduos da UNITA, mas depois fomos isolados por castigo, porque fomos acusados de estar a querer mudar a cabeça dos indivíduos da UNITA, não é? Como estávamos na mesma caserna, e a caserna seria, portanto, de todos, mas eles estavam em maioria, então nós fizemos o seguinte acordo: ok, nós permitimos que vocês façam o vosso culto religioso e nós vamos respeitar o vosso culto religioso. E alguns até de nós, como não teve formação religiosa, até vai procurar perceber como é isso, da religião, do culto e tal. Então, respeitosamente, aceitávamos silenciar e respeitar o culto religioso, em troca de, depois deles terminarem o culto religioso, nós então fazemos uma pequena palestra. É claro que a palestra era uma palestra de consciencialização política. A política nunca faz palestras e tal. Fazemos nossa palestra dentro da cadeia. Tínhamos a biblioteca, que eles ofereceram aquela biblioteca ali. Na hora do recreio, estamos lá a ler a história, né? Aqui, senão a gente estuda, vamos ficar comum. O que tinha vai desaparecer. Então, organizou-se para os outros que do ensino superior estavam engajados em ensinar os outros do ensino médio. Os do ensino médio ensinavam os outros
do ensino primário, até aos mais velhos que não sabiam ler e escrever. Eu aprendi um bundo aqui, o Quimbundo percebo, mas não falo, mas um bundo e aprendi a ler e a escrever e a falar aqui com o professor Eduardo Jantão Xingunge, com a Bíblia. Nós já não encontramos os guineenses. A cela 3, em frente à nossa, junto ao edifício onde está o refeitório, estava com 4 cabo-verdianos que tinham sido presos também, aqui mesmo, por atividades políticas. Era um grupo de 4. Nós éramos 4. Eu, o Luís Fonseca, o James Coff e o Neo Miranda. O angolano que me lembro bastante bem é o António Cardoso. Estava o António Cardoso à frente da nossa cela, desentendeu-se com o diretor e volta-se para ele e diz: você é um pulha, você não é ninguém. O diretor então disse ao chefe dos guardas: olha, deem uma tosa nesse homem. Foi espancado brutalmente com a presença do Fontes, e depois foi de novo atirada e a cela era uma cela completamente escura. Taparam as grades para que não houvesse luz ali. E só restava, portanto, a grade da porta. A grade da porta, gradezinha assim da porta. De noite, sentimos que o António Cardoso nos chamou. Ele disse: companheiros, tiraram os óculos, não há remédio. Tiraram os medicamentos, também não há remédio. Estou aqui só com um lençol, também não há remédio. Agora, eu não posso viver tudo isso sem os meus cigarrinhos. A partir daí, no dia seguinte, eu passei a fumar. Nós tivemos que arranjar um cordelzinho, amarrar cada maço e fazer o pêndulo. Até que ele foi apanhando o pêndulo um a um. Quando chegou aos 30, eu deixei de fumar. E ele ficou com os seus 30 maços até o fim do castigo. Um dia, eu acho que foi o Jaime Cohen que, ao tentar atirar-nos para dentro um bilhetinho, foi visto por um dos guardas, que avisou ali, e veio Fontes, veio o chefe dos guardas, todo mundo. Ao passar pela janela de trás da nossa cela, deitou-nos um bilhete, mas com tanta pouca sorte, em vez do bilhete entrar, bateu no ferro e tornou a cair fora. Ele pegou o bilhete outra vez, não procurou esconder, pegou o bilhete outra vez, tentou tirar, outra vez bate no ferro e cai fora. À terceira vez, ele consegue meter o bilhete dentro, mas foi o suficiente para o guarda ver. Fomos transferidos aqui para o campo dos presos de delito comum. E aqui no campo de presos de delito comum, a situação melhorou substancialmente. Lá, no campo dos angolanos, os guardas eram todos portugueses, eram da GNR. Era a GNR, suponho que era a GNR que estava destacada em Angola, que depois foram enviados para aqui. E era gente que estava habituada, de facto, a reprimir as pessoas e tinha uma atitude bastante bruta mesmo para com os presos. Aqui nós encontramos os guardas da Polícia de Segurança Pública de Cabo Verde, que não tinham, portanto, não eram treinados para... Normalmente eram treinados para guardar as ruas e enfim, atos de pequena criminalidade. E nós rapidamente pegamos de alguns deles e começamos a trabalhá-los. Porque aqui realmente é a morte lenta, mas dentro da administração que tem esta ordem de matar lentamente, mas é sempre um cozinheiro
Há sempre um guarda auxiliar que fala connosco. Ao fim de algum tempo, nós já tínhamos os contactos todos com a organização do partido aqui, com as nossas famílias. Entrava rádio ali dentro, nós tínhamos uma rádio, toda a literatura clandestina. Entretanto, o Carlos António estabeleceu o artesanato, trabalhar o coco, o bambu, a madeira, e toda a gente passou a fazer isso. E começamos a fazer e enviávamos aos nossos amigos, à família, ou também que não têm habilidade nenhuma, mas era uma maneira muito boa de passar o tempo. Também fizemos a nossa parte de artesanato. E o mais importante para mim também, fizemos a superação académica. Todos eram professores, todos eram alunos. O Luís Fonseca foi o meu professor de inglês, fiz inglês aqui na cadeia, não tinha feito inglês. O Pedro era um bom desenhador, já um grande. Ele tem obras fantásticas, é o Pedro Golando. E assim, todos eram professores, todos eram alunos, e nessa cadeia também de superação da nossa educação foi também muitíssimo bom. Foi um sofrimento. O facto das pessoas estarem privadas de liberdade é um sofrimento enorme. Se a isso se juntar, digamos, os maus tratos, digamos, as expressões psicológicas, as expressões sobre as famílias e tudo isso, torna as coisas, portanto, quase que insuportáveis. Mas nós acabamos por aprender muito, porque aprendemos a conhecer melhor. Aprendemos talvez até, digamos, a melhor entender as próprias razões que nos tinham levado, digamos, a aderir à luta. E ajudaram-nos, inclusivamente, a trazer para a luta muita gente que de outra maneira não teriam aderido, ou teriam aderido talvez mais tarde, por exemplo, os guardas. Depois vieram também o grupo de Pérola do Oceano. Então já eram 17, eram 13 do Pérola do Oceano e 4 do grupo de Xandiaós. Era mais complicado fazer a gestão de 17 e de 4. 4 com um nível intelectual tendencialmente igual, não? Tínhamos um passado comum do Liceu Gilianes e da vivência de São Vicente, Santo Antão, sobretudo. O grupo de Pérola do Oceano é completamente diferente. Filho de África, que Gabriel, ele é libertador. Depois ele fala, todo filho da África que acompanha a luta dele. Então, tem um senhor, um vizinho que era este ali, que é Pedro Martins. Depois ele começa a estar dando ideias, e não tem de noite. Ainda vai, por exemplo, ainda fala senhora, depois ainda fala senhora, ainda fala aquele, mais escondido. Então, 12 horas de noite, não está saindo para campo. Depois não estava a discutir igual. Maneira agora que nós não podemos ser, nosso país, maneira que não pode tomar, maneira que não pode pôr livre semestres. Em 1968, no meado de 1969, já estávamos em preparação, já em clandestinidade, e muita gente já estava mobilizada. Camponeses, etc. Então, deu um senhor, que é José Reis Borges, e nós já não estava tudo organizado, tudo preparado, mas nós nunca saía para um copo ainda, nunca tinha nenhum, sabendo que nós já não estava já tudo preparado, quer dizer, momento, Cabral tinha que mandar trava nós de para levar para Conakry. Pronto, bem que ele alimenta o Reis Borges, e falou, olha, me alimento de grupo de partido de Amílcar Cabral, e não está preparado, mim tem que ficar cabeça. Ele vinha, trazia um título de um coronel, que vinha mandado por frente de guerra na Guiné. Então ali fomos encaminhar com ele na clandestinidade. Era secreto, tudo foi secreto, desde a primeira hora, como eu já tinha dito. Então, ali alinhamos com ele. Assaltaram o Pérola do Oceano, que era um barquinho que fazia as ligações Praia, São Filipe Brava
E esses trajetos, era um barquinho razoável, não? Mas depois era uma coisa tão ingênua, fizeram um assalto sem combustível. E quando vieram para abastecer de gasolina, de combustível, é claro, a coisa não tinha ondas para navegar. Comprei algumas pistolas que era para fazermos assaltos e comprei facas. E um colega nosso, que é o Arlindo, ele que era alfaiate, ele fez a farda. Não tinha arma, não tinha faca, tudo aquilo. Quer dizer, que estão já nos baba direto a cabreiro. Depois de estarmos tudo pronto, fomos comprar passagem para Fogo e Brava. Não comprou passagem descontrolada. Cada um comprou para um lugar, Houve uma estratégia. Fizemos o assalto, então um Gerasbaldo disse ao homem que era para a direção a Dakar, mas menos de 10 minutos o Gerasbaldo voltou e disse que o dono do barco, que era o Sr. Bernabé, disse que não tinha combustíveis. Sem combustíveis, então optamos para desembarcar em Rincão. Pide bem direto o barco, aquele barco de gasolina. Ultimamente, eles engataram, eles pegaram, eles põem gema na moça, mara, outro tomou para trás, outros metem pistola. Se você põe pistola na garganta, na cova pistola, eles falam, não, olha, ou você vai ser já morto. Fomos torturados selvaticamente. E fomos torturados. Houve gente que perdeu o juízo. Enfim, às vezes volto atrás e pergunto a mim mesmo como é que conseguimos safar-nos. Hoje eu sei que quando uma pessoa está motivada, quando uma pessoa está convencida de determinados princípios, tem um poder enorme dentro de si. Ficava em cima de um mocho em distância de parede de 50 centímetros. Até outro dia, era para eu mostrar, assim, em cima de um mocho, veja lá, uma distância de 50 centímetros, está a ver? De 50 centímetros, meio metro. Ficávamos assim. Quando eu fazia assim, põe a mão na parede, assim o pidi chega, dá traçada, põe direito, pidi para aqui, põe direito, assim. Com a põe direito, assim, pidi fica tudo sentado, com aceite na mão. Então, quando eu ficava assim, quando dava ali para às 12 da noite, eu ficava sem remar assim. O sono, não podia aguentar. Quando não podia aguentar, caía no chão. Quando eu caía no chão, o pidi tomava conta. Dava traçada com cacetada e traçada aqui no pescoço. Está a ver a coisa como é? É isso. Mas durante tempo, permanentemente. Eram pessoas fantásticas, com uma verticalidade, uma capacidade incrível. Por acaso até foi o melhor que nos aconteceu. Porque esse intercâmbio de pessoas completamente diferentes, então davam-nos lições da vida que nunca imaginei receber. E lá fomos passando o tempo até matarem Amílcar Cabral. Quando assassinaram Amílcar Cabral, provavelmente a PIDE terá considerado que a luta tinha acabado e menos de um mês depois disso puseram-nos fora, a mim, ao Carlos e ao Jaime. 20 de janeiro de 73 não houve notícia de Mata Cabral. Pronto, não teve um grande tristeza, mas nunca teve nada que fazer, porque hoje não está na chave. Outro mandava uma animação que o Cabral morreu, mas não morreu. Cabral morreu, mas não morreu. A luta continua. A vitória é certa.
E sabíamos que o Cabral deixava, ele morria. Ele disse, eu vou morrer, mas a luta continua. Eu vou morrer, mas não é só eu. Fica muitos Cabral. Fica muitos Cabral. Então aquilo no sangue, a gente tinha coragem, força, coragem, determinação de um dia seríamos uma terra livre, independente. Tanto a Rádio Libertação como a Rádio Portugal, eu ouvia tudo isso. Então eu ouvi sobre 25 de Abril. De 1 de Maio eu tinha comunicação também, eu ouvi. Depois eu esperava isso. Um guarda, o Agnelo Correia, que era daqui de Cabo-Verdiano, de Pedra Badejo, ele, muito disfarçadamente, disse-nos: tenho boas notícias para vocês. A coisa arrebentou lá. É uma frase que não diz muito, mas pronto, a coisa arrebentou lá. E esta frase do Agnelo aguçou a nossa curiosidade. Até que no dia 1 aconteceu o que aconteceu. Nós ouvíamos há qualquer coisa, o que é que se passa? Ouvíamos só assassino, assassino, assassino. É verdade. Afinal era uma manifestação popular que juntou aí em frente milhares de cabo-verdianos que vieram para ser soltos. Aquilo foi uma alegria de manhã, só sentimos lá fora. Libertem os angolanos, libertem os angolanos, os cabo-verdianos aqui em volta. Mas o que é que existe? Nós não sabíamos o que se passa. Nem no 5 de abril não sabíamos. Libertem os angolanos, libertem os angolanos. Epá, estão a ouvir alguma coisa? Não se podia subir aí para ver o que se passa lá fora. Só com muito cuidado, você fica com a cabeça assim para olhar fora, porque se aparece esta parte, o polícia vai logo saber. Cada um tinha uma sua fotografia, naqueles postos que estavam ali, em cima do quadro. Cada um tinha a sua fotografia ali, tinha um quadro. Você a passear, ele vai ver logo naquela que está a dizer isso e este. Sem você saber, vão dizer logo que é o fulano que estava a dizer isso. Portanto, era muito cada mais. Nós ouvíamos aquilo, era preciso, escuta lá, o que é isso? Parece que há uma coisa aí. Você, o senhor, o guarda que esteve aqui era Bonança. Abriu a porta, há uma coisa ali fora que eu vou vos dizer daqui a um bocado. Abriu, fechou. Ali há um gato camuflado aí, cuidado. Aí parece que era uma coisa que nós vamos sair, sem saber o que se passa. Aí foi assim. O portão abriu-se com alguma brusquidão, escancarou-se o portão e entraram pessoas. Nós estávamos no recreio, olhamos, portão aberto, escancarado, militares, civis e o Dadinho Fontes. Ok, então pronto. Foi aí que nós sabemos. Eu estava um posto lá para cima, mas não estava a ver todas as coisas que passaram por aqui. Então eu dei uma volta grande, vim parar neste posto ali. Passei num guarda lá, vim no outro lado, sai daqui porque o senhor diretor lá nos castigam. Eu disse a ele: você não está a ver tantos polícia e guarda e tropa na porta do diretor, porta fechada? Ele está preso. O Dadinho Fontes foi cuidadoso na linguagem, disse que tinha havido uma mudança de governo. Eu recordo-me de ter dito a ele: senhor diretor, mudança de governo, o ministro da Defesa passou para o interior, do interior passou para a agricultura. Não é isso. Uma mudança de governo, o professor Marcelo Caetano já não é o presidente do Conselho, o general Spínola agora é o chefe. Pronto, então começamos a olhar uns para os outros e naturalmente a percebermos que tinha chegado o fim do sistema. Viva a PGC! Quando chegamos lá fora, vemos uma multidão a cercar o nosso campo e a ovacionar-nos. Eu acredito que eles estavam mais entusiasmados com os presos cabo-verdianos, mas também apanhamos um bocado de boleia do entusiasmo dos cabo-verdianos e saímos todos em apoteose
Eu fui assistir. E quando eles saíram, um deles, que era o Antônio Cardoso, estava muito nervoso. Não saiu pelo portão, saltou o muro. Chegou muito precipitado. Eu tinha lá um amigo que tinha ido comigo, tinha lá um carro. Pus o Antônio no carro, mandei ao meu marido que estava na loja. O meu marido levou-lhe para a farmácia, deram-lhe uma injeção para acalmar e foi-se deitar na minha casa. E os outros também foram, festejamos. Alguns festejamos até outro dia, vieram na praia buscá-los para embarcar para Angola. Sair em liberdade na mão do povo cabo-verdiano. Eu já nem me lembro como fui parar a vila de Tarrafal. Eu já não me lembro, mas só sei que uma alegria indescritível, né? Quer dizer, o que nos deu ainda mais força, quer dizer que tínhamos a certeza absoluta que a nossa causa era justa. É por isso que eu defendo que homenagear os presos não tem que ser essa coisa de tristeza. Claro que é, claro que é. Que é destruição, claro que é. Aviltamento, claro que é. Mas o mais importante não é eles tentarem matar-nos lentamente. O mais importante é a recusa pela morte lenta. No Tarrafal reinventamos a vida, sempre. Então veio mesmo, não? É um exemplo de solidariedade.